Olá, paz do Senhor Jesus, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira e nós estamos chegando para mais uma aula. Estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. É o nosso terceiro trimestre de 2020. Nós estamos aqui em Iguatu, no centro do Centro-Sul, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Nós não estamos tendo aula presencial nesses dias nas nossas igrejas, devido ao processo que estamos enfrentando, o processo de pandemia, de isolamento, embora já estejamos podendo congregar aqui com 20% da capacidade dos nossos templos e já é uma grande vitória para nós aqui em Iguatu. Ok? Então hoje nós estudaremos a lição de número 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. Eu espero que você tenha um bom aprendizado e que eu possa também repassar para você aqui no resumo em que nós faremos dessa lição um aprendizado de boa qualidade para você, ok? Então nós temos uma sugestão de leitura diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Se a escola for no domingo, se na sua igreja a escola é no domingo, mas muitas igrejas acontecem em dias alternados, né? Da semana, por exemplo. Então tá aí, ó, sugestão de leitura diária, para que você fique inteirado do assunto em que nós estaremos estudando. Por exemplo, o assunto da segunda-feira foi Salmo 133, né? Versículo 1, Salmo número 133, versículo 1, o qual bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí, o aprendizado é que a desunião, ela expulsa as bênçãos da igreja. Bom, vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Neemias capítulo 5, versículo 1 e 6, e do 6 ao 12, ok? Então vamos lá. Porém, versículo 1, né, e 6 ao 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e as palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam resposta. Versículo 9. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, dos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizeis. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme estas palavras. Amém? Então o texto áureo está em Salmo número 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave
é que os irmãos vivam em união. A verdade prática da nossa lição diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Bom, queridos, a nossa lição de hoje, ela está dividida em tópicos e subtópicos. Nós temos o primeiro tópico, uma união caracterizava os judeus libertos do cativeiro, dividido em 3 subtópicos. Tópico 1, qual era a base dessa união? Tópico 2, essa união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus? Esta união, subtópico 3, esta união é uma verdadeira força? Tópico 2, a união entre os judeus estava ameaçada. Subtópico 1, qual era a ameaça? Subtópico 2, como se explica essa grande injustiça? Tópico 3, Neemias solucionou o problema. Neemias solucionou o problema. Subtópico 1, Neemias convocou um grande ajuntamento. Subtópico 2, Neemias fez uma proposta conciliadora. Subtópico 3, a proposta de Neemias foi acatada. E o tópico 4, a paz voltou a reinar entre os judeus. Subtópico 1, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Subtópico 2, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Então vamos lá, começando a nossa lição, introduzindo. Nós vamos aprender nessa lição sobre um conflito que gerou entre diferentes classes sociais e como o problema foi resolvido, solucionado, ok? Então vamos lá. O tópico 1 começa falando sobre a união que caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Lembrando para você que nós estamos fazendo uma síntese da aula de número 8. Subtópico 1. Qual era a base dessa união? Bom, todos eram do mesmo povo e confessavam a mesma fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. B. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Bom, todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Houve uma convocação, um ajuntamento das pessoas, ok? Então vamos lá. O subtópico 2, essa união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus, conforme Gálatas 6:16. Todos na igreja são aproximados um dos outros por Cristo, porque Cristo derrubou o muro de separação que havia entre os gentios e os judeus, tornando-se uma verdadeira família de Deus. Tem um corinho que diz que o véu que separava já não separa mais. Essa separação, ela foi, o muro da separação foi derrubado através de Cristo Jesus. Subtópico 2, essa união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus, e a gente entende. Primeiro, essa união na igreja, ela não se baseia em nacionalidade, em nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo Jesus, conforme descreve Gálatas 3:28. Bom, no meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. E
você observa que a igreja primitiva havia essa unidade, né? Eles tinham uma união no partir do pão, na oração, eles estavam unidos através do Espírito Santo. O coração deles, a alma deles tinham um só pensamento, um só sentimento. Essa união entre os judeus simboliza a união que deve haver entre a igreja, considerando algumas bênçãos decorrentes da união. Primeiro, os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Segundo, na igreja levamos a carga um dos outros, não é? E também nós vemos a questão da união que nos faz forte. Unidos, nós somos muito mais fortes, né? O cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Então, uma igreja que vive em união, ela tem um testemunho maravilhoso. As pessoas lá fora olham e veem a união da igreja. Glória a Deus. Bom, terceiro tópico, essa união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Eu já citei aí Eclesiastes 4:12, né? O cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar, ele não se quebra tão depressa. Também significa dizer que essa união é o segredo da vitória da igreja. Isso é o que faz a igreja vitoriosa. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bom, fechando aqui o primeiro tópico, vamos sintetizar ele dizendo que o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. Vamos então para o nosso segundo tópico da nossa lição de número 8 de hoje. Bom, a união entre os judeus ela estava ameaçada. Subtópico 1. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar os impostos dos governos ou do governo, né? Isso gerou, com certeza, um desconforto, né? E aí essa união ela começou a ser ameaçada por isso. Ok? Qual era a ameaça? Quando os mais pobres eles não conseguiam pagar os empréstimos, o que ocorria? Os irmãos mais ricos eles executavam as dívidas, tomando as casas, as terras, até mesmo os filhos e as filhas dos devedores, né? Nós temos casos na Bíblia, né, em que a gente vê isso. Aquela mulher que estava ali com os filhos para serem escravos, né? Quando o profeta chega e soluciona ali aquele problema dela, né? Então, isso foi a causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto ele chegou ao conhecimento de Neemias. E aí, isso diz a palavra que deixou ele muito enfadado, né? Na época de Neemias, o povo não clamava por luxo, mas por pão, não por conforto, mas por sobrevivência. E aí, nós temos o subtópico 2, como se explica essa grande injustiça? Uma das primeiras explicações é a falta de amor. A falta de amor de quem? Dos mais ricos para com os mais pobres. Os mais ricos, eles pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhe dando o devido valor, não é? Isso estava sujeitando eles. E aí, a segunda injustiça, a dureza dos ricos contra os irmãos mais pobres. Eles queriam ficar ainda mais ricos à custa da miséria dos seus irmãos
mais pobre. Então, isso é algo que se estende, né, há séculos, essa falta de amor e essa dureza dos ricos com os mais pobres. Bom, então fechando aí o ponto 2, vamos sintetizar ele, dizendo que a injustiça social, ela era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para quem? Para com os mais pobres. Ok? Bom, então vamos para o terceiro tópico. Neemias solucionou o problema. Subtópico 1. Neemias convocou um grande ajuntamento. Ele reuniu o povo, lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo escravizados. Vendo-se iam a nós, então se calaram e não acharam o que responder. É o que descreve Neemias no capítulo 5, no versículo de número 8. Neemias fez uma proposta, e essa proposta que Neemias fez foi uma proposta conciliadora. Neemias tinha a habilidade de conciliar. Aí ele disse: deixemos este ganho, restitui-lhes hoje. Neemias 5, 10 e 11. Neemias estava disposto a não receber os juros, dando o exemplo. Não é? Chega de juros abusivos. Bom, importante a gente entender que para ser um líder excelente, precisa-se ter algumas qualidades. A primeira delas é saber repreender. O que Neemias fez? Neemias, ele não passou a mão sobre a cabeça de ninguém, ainda que antes fosse os príncipes e os nobres do povo. Então, sendo assim, não acordou e repreendeu, ele não se acovardou e repreendeu os que estavam agindo injustamente, né? Foi isso que Neemias fez. Segunda coisa, é preciso ter prudência. Neemias, ele ouvia antes de responder. Ele não atirava para todos os lados, né? Ele ponderava acerca do que ele havia de dizer. Responder antes de ouvir, segundo Provérbios 18 e 13, é estultícia e vergonha. E uma terceira coisa importante para um líder excelente, ele precisa ser o exemplo. Neemias, ele vive o que ele prega, ele viveu o que ele apregoava ou o que ele pregava. Né? Como exemplo disso, podemos citar o perdão às dívidas de que ele próprio, né, socorrera. Ele próprio foi lá e socorreu ao povo naquele momento. Então, como exemplo disso, Neemias é sim um líder excelente. Ok? Então vamos lá. A proposta de Neemias foi uma proposta que Neemias fez, essa proposta foi acatada. Restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. E Neemias fez com que eles, os que estavam fazendo esse juramento, esse voto, Neemias fez com que eles, diante dos sacerdotes, né, assinassem aquilo que eles realmente iriam fazer. Vamos sintetizar então o tópico 3, a convocação de Neemias para a conciliação. Neemias convocou as pessoas para poder trazer essa conciliação entre eles. Bom, tópico 4, a paz voltou a reinar entre os judeus. Subtópico 1, surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com muita inteligência. Isso, irmãos, faz parte das atribuições do ministro, né,
do líder, daquele que lidera, manter a boa ordem, principalmente na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, com imparcialidade e, acima de tudo, com sabedoria. Não sabedoria própria, mas a sabedoria de Deus, tá? Então, aí tem importantes características de um líder. Primeiro, esse líder, ele precisa saber ouvir, né? Ouvir os dois lados, né? Ouvir é uma arte. Há quem escute, mas não ouça, porque não desenvolveu a capacidade de ouvir. Neemias, sendo submetido a ouvir diversas reclamações, ele deu demonstração de uma notável sabedoria. E uma outra coisa, de uma característica de um líder, é ver as pessoas como pessoas. Olhar os membros, quer da igreja, quer da família ou de outra instituição, como números. Não, tem que ver como pessoas, como gente, né? Isso é o que o líder deve fazer. E ir até a raiz do problema, né? Só sendo imparcial é que você consegue fazer isso, né? Neemias, ele demonstra ira em suas primeiras investidas, aí ele diz: usura tomais cada um do seu irmão. Neemias detectou o problema, ele viu onde era que estava o problema e aí ele sugeriu que esse problema fosse resolvido, fosse solucionado. Neemias, ele não perdeu tempo em questões superficiais, né? Ele identifica que a raiz do problema é a exploração dos nobres. E aí Neemias vai lá na raiz do problema e soluciona para a glória do Senhor. Bom, subtópico 2, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus disse isso e Mateus escreve no capítulo 5, no versículo 9. Vamos lá então. A desunião, ela representa uma obra da carne, conforme Gálatas 5, 19 e 20. Por quê, gente? Porque essas coisas, elas entristecem o Espírito Santo. 2. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão, né? O apóstolo João diz isso na sua primeira epístola. E, finalmente, devemos cultivar o nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes, ela é o selo da estabilidade espiritual e também da paz da igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos sintetizar então aqui, finalizando o nosso tópico de número 4. A paz foi mantida porque Neemias enfrentou os problemas com humildade, com imparcialidade e com sabedoria de Deus. Lembrando para você que nós estamos fazendo uma síntese, né, um resumo aqui da lição de número 8, tá? E já convido você para estar conosco na nossa próxima aula, na nossa próxima lição, que será a lição de número 9. E aí nós vamos aprender como vencer as oposições à obra de Deus. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Assista a aula, inscreva-se no canal, deixe o seu ok. Se quiser fazer um comentário, pode comentar, que nós vamos ler o comentário e vamos procurar, na melhor forma, mudar aquilo que realmente for necessário. Deus abençoe abundantemente a vocês. Agradecer aqui a todos os que fazem a ebdpanorama.com, que elaboram esses slides das lições da nossa CPAD e nos dão aqui a autorização para que nós usemos e abrilhantemos as nossas aulas. Agora, online,
mas futuramente estaremos também usando esses slides na igreja na qual eu pastoreio. Saúde, graça e paz para todos vocês. Até a nossa próxima aula, até a nossa próxima lição. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.